bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que vós vos encontrais. Eu me encontro aqui no horário da tarde. Eu gostaria de falar hoje sobre a onisciência de Jeová. É um ponto assim tão interessante, é um ponto tão fascinante de conversar, de falar com os amigos. E é um ponto assim que eu gosto de discutir, conversar com os meus amigos. A gente tem muitos momentos alegres falando sobre isso. E é um ponto que eu gostaria de conversar e compartilhar com vocês aqui. Um ponto a deixar claro, então, é a diferença entre terminologia e significância. O que eu quero dizer com isso? Terminologia é como algo é dito, as palavras usadas. E significância é aquilo que você quer dizer com aquilo que você diz. Entendeu? É a intenção do locutor. Então pode acontecer de eu usar certas palavras aqui, que você vai dizer, poxa, mas a associação não disse isso. Não, mas a associação não disse isso com essas palavras. Mas o sentido que a associação, a Torre de Vigia ensina é exatamente isso que eu estou dizendo. Só que eu vou falar com as minhas palavras, usar uma linguagem mais minha mesmo. A linguagem que eu uso e que nós usamos quando nós falamos entre nós. E por que é importante fazer essa elucidação aqui agora nesse momento? Porque este é um erro que leva muitas pessoas a caírem na apostasia. Os apóstatas, eles não conseguem entender a diferença entre sentido e termo. Só para ilustrar, a gente sabe muito bem da questão de adorar, né? Que no passado, os irmãos lá usavam o termo adorar em referência a Jesus. Por que eles usavam isso? Porque era a Bíblia que eles tinham. Eles tinham lá a King James Version, outras traduções da Bíblia, que usavam o termo adorar para Jesus e eles simplesmente usavam aquele termo sem nenhum problema, mas eles entendiam que aquele termo não trazia o mesmo sentido que o termo adorar trazia quando aplicado a Jeová. Mas aí o apóstata, ele vai olhar e dizer assim, mas Charles Taze Russell adorava Jesus. Está escrito aqui na sentinela tal, que nem lá o Sr. Martini fez, né? Mas as pessoas não conseguem separar justamente o que nós estamos falando. Significância, né? De terminologia. Ou seja, o que se pretende dizer do modo como se diz. São coisas diferentes. A palavra que eu uso nem sempre é aquilo que eu quero dizer. Nem sempre traz todos os significados que eu pretendo dizer com aquilo ali. Então tem esse ponto mais ou menos em mente para que a gente possa prosseguir com esse vídeo aí. Pois bem, então entenda o que é o tempo. Na nossa concepção, o tempo ele é basicamente a percepção da mudança. Não sei se vocês ouviram o discurso daquele irmão do corpo governante que falou sobre o tempo isso, o tempo aquilo, e ele mencionou ali que o tempo vem à existência a partir da criação do Logos. A Bíblia diz em Colossenses 1,15 que Jesus é o primogênito de toda criatura, ou seja, ele é a primeira criação de Jeová. E todos nós sabemos disso. Alguém tinha que ser a primeira criação de Jeová. Quem seria? Quem seria o primeiro movimento de Deus? Porque Deus não esteve criando por toda a eternidade passada. Existe um início dos momentos. Existe o primeiro movimento de Deus. E alguém tem que ser esse primeiro movimento de Deus. E junto com esse alguém veio o tempo e o espaço à existência. E esse alguém foi o Logos, nós sabemos disso. Só Jesus é chamado de primogênito de toda a criação. Princípio da criação de Deus, Apocalipse 3,14. Ou seja, então se o Logos foi o primeiro mover de Deus, Provérbios 8,22. O primeiro mover de Deus. Deus me criou no princípio do seu caminho, a primeira de suas obras. Né? Então nós temos um estado de inexistência de qualquer evento e o primeiro evento. Então no primeiro evento, o tempo passa a vir à existência. É ali que o tempo começa a existir. E aí depois da criação do Logos, nós temos a criação dos anjos. E somente após isso nós vemos a criação do mundo físico, dos céus físicos, daquilo que é físico, não daquilo que é espiritual. Então o que é o tempo? Ele é a percepção da mudança. Enquanto não há mudança, não há tempo. Então Jeová esteve sozinho por toda a eternidade. Quando Jeová estava sozinho, não havia tempo. E se você for ver o discurso do irmão do corpo governante, você vai ver que é exatamente essa a posição da associação. Então o tempo não é algo linear que Jeová criou e que o futuro já está acontecendo lá na frente, Jeová já está vendo o futuro acontecer lá na frente. Não, isso não existe. Não é assim que as coisas funcionam. Então onde é que nós estamos na corrente do tempo? Nós estamos no último momento, na última mudança. Essa última mudança, quando houver outras mudanças novas, ela não vai ser mais a última mudança, ela vai ter sido uma mudança anterior. E assim consecutivamente. O tempo vai para frente, as mudanças ocorrem e o mundo físico vai sofrendo mudanças e à medida que o tempo passa, a gente vai acompanhando essas mudanças. É muito importante deixar claro, gente, que esta é definitivamente a posição da associação. Definitivamente esta é a posição da associação. Tendo isso em mente, agora vem a grande questão que a gente vai ter que se questionar. Onde está o futuro? E a resposta é simples, o futuro não existe, ele não está em nenhum lugar. O futuro ele só existe em potência, ou seja, ele está prestes a acontecer, mas ele ainda não aconteceu. Então eu não posso inventar uma máquina do tempo, por exemplo, e viajar para o futuro, porque o futuro não existe, eu não vou chegar em lugar nenhum. Tá entendendo? O futuro está para vir a ser, mas ele ainda não veio a ser. Ele precisa vir a ser para que ele exista em realidade. E aí eu te pergunto, então, Jeová vê o futuro? A resposta, nós podemos dizer que não.
Porque o futuro não existe. Eu só posso ver aquilo que existe. Aquilo que não existe não pode ser visto. Tá entendendo? Inclusive a gente comumente usa isso na nossa língua. Quando a gente diz, olha rapaz, você tá vendo coisa que não existe. Não é assim que a gente diz? Ou seja, então eu estou imaginando coisas. Então Jeová, ele pode programar e se propor a cumprir certa coisa no futuro, mas ele não pode ver aquilo no futuro de uma maneira exterior a ele, tá entendendo? Como se não fosse ele que tivesse causado. Eu vou usar o exemplo aqui da janela do futuro. Então imagine que exista uma janela do futuro pela qual Deus olha o futuro. Então Deus está vendo lá nós no novo mundo, ou não, né? Dependendo. Se você aprontar, você não chega lá. Mas estou brincando. Mas aí Jeová está me vendo lá no novo mundo. Olha, o fulano de tal chegou no novo mundo, ele foi fiel. Será que é isso que Jeová vê? Não, meu amigo, isso não existe. Sabe por quê? Porque se Jeová visse isso significaria que em alguma fatia de tempo, em algum local no espaço, eu estou no futuro. Então isso significaria que o presente já aconteceu e que nós estamos vivendo uma ilusão. E que o futuro ele está em realidade em algum espaço no qual Jeová olha para descobrir o que acontece. Isso, gente, é um absurdo. Isso não existe. Esse tipo de crença, essa posição, traria problemas assim seríssimos. Por exemplo, digamos que Jeová foi para o futuro, olhou pela janela do futuro para descobrir algo que ele não sabia. Gente, aqui nós já temos um absurdo. Como é que Jeová vai descobrir algo que ele não sabia e que foi ele mesmo que fez? Quem é que colocou aquela informação lá na janela do futuro para que Jeová se direcionasse até ela e obtivesse aquela informação, viesse para o passado e nos contasse? Aí você vai dizer, foi o próprio Jeová. Aí eu te digo, então Jeová predestinou tudo. Não tem como isso acontecer. Tá entendendo? Isso é contra o livre-arbítrio, isso é contra vários problemas. Então, a posição da associação é justamente essa. O futuro não existe. Por quê? Porque se ele existisse, ele teria que ser escrito por alguém. Se ele é escrito por alguém, Jeová predestinou tudo. E aí a gente acabou o livre-arbítrio. Aí, meu amigo, aí a gente vai entrar num problema seríssimo. É claro que Jeová conhece as consequências de todas as decisões possíveis, mesmo das consequências das decisões que não foram tomadas. Por exemplo, Deus sabia o que aconteceria com Adão e Eva se eles comessem do fruto, mesmo eles não tendo comido do fruto. Ele conhece todos os mundos possíveis. Para você entender o que é isso, eu tenho duas decisões, por exemplo, para tomar. Eu caso ou compro um Fuca. Tá? Só brincadeira aqui. Jeová ele conhece todas as decisões subsequentes a partir dessa decisão que eu vou tomar. E ele pode até saber qual decisão eu vou tomar se ele me conhecer. Tu tá entendendo? Mas enquanto eu não vim à existência, Jeová não pode saber isso. Por quê? Porque como é que Jeová vai saber de uma decisão que alguém que não existe vai tomar? Só tem duas maneiras. Ou Jeová viu o futuro, ou ele causou com que a pessoa tomasse aquela decisão. Só que aqui entra um problema. Se Jeová viu o futuro, então o futuro existe. Tá entendendo? Se Jeová viu o futuro, ele se deslocou até o futuro para obter uma informação, então aquela informação existe. Tu tá entendendo? E se aquela informação existe de um modo exterior a Jeová, então ela já aconteceu. E Jeová teve que se direcionar a ela para obter aquela informação que ele não tinha. E aí, se aquela informação já aconteceu, eu te pergunto, como é que Jeová não sabia? Ele tinha que saber. Se uma informação aconteceu, meu amigo, Jeová sabe. E se Jeová sabe, então ele sempre soube que o anjo lá se tornaria o diabo e que Adão e Eva pecariam, e que o sofrimento existiria e que toda a raça humana iria sofrer. Então é nesse momento que as pessoas tentam dizer algo mais ou menos assim. Tá, eu entendo que o futuro não existe, mas mesmo assim Jeová vê o futuro sem que ele cause o futuro. Gente, isso é absurdo, isso é um absurdo lógico, essa possibilidade não existe. Por quê? Porque como é que Jeová vai ver o futuro se não foi ele que causou o futuro? O futuro tem que estar em algum lugar para que Jeová veja algo exterior a ele, né? Aí você vai dizer assim, não, o futuro não existe em realidade, tá, até entendo. Mas é que Jeová vai até o futuro de alguma forma e ele vê o futuro mesmo o futuro não existindo. Bom, gente, isso é dizer que Jeová está predestinando o futuro. Tu tá entendendo? Porque se o futuro não existe em realidade e Jeová sabe o futuro, então o futuro está na mente de Jeová. E se o futuro está na mente de Jeová, então Jeová já planejou o futuro. Ele está planejando o futuro. Então se ele está planejando, ele só pode prever aquilo que ele causa. Tu tá entendendo? Porque daí a gente vai ser confrontado com aquela grande questão. De onde que Jeová tira a informação a respeito do futuro? Você vai dizer, ó, ele tira a informação dele mesmo, tá? Só que se Jeová tira a informação dele mesmo, então ele só pode prever aquilo que ele causar, porque a informação está no próprio Deus. E é agora que vai surgir a grandiosa questão. Quer dizer que todos nós estamos predestinados a fazer exatamente tudo aquilo que fazemos para que Jeová saiba de todas as nossas ações?
E a resposta é não. E aqui que entra a explicação da associação. Se você for pesquisar nos livros da associação, você vai ver que principalmente ali no Perspicaz, fala-se muito sobre a presciência seletiva, ou seja, Jeová controla os seus atributos. Ele tem o poder da presciência, mas ele controla isso. E por quê? As publicações da associação explicam que é por razões morais. Você pode pesquisar isso depois no CD-ROM aí. Por razões morais, ou seja, Jeová ele não vai predizer o que algo vai acontecer, porque no momento que ele predizer, ele está predeterminando. Tu tá entendendo? Então Jeová diz assim, ó, daqui a tanto tempo vai surgir um sujeito chamado Ciro que vai libertar o meu povo aí do cativeiro de Babilônia. Beleza, tudo bem. Então Jeová, o que ele vai fazer? Ele vai guiar as situações ao redor daquele que ele escolher para ser o ungido dele, né? Ungido significa escolhido. Então Jeová vai guiar situações, não as decisões da pessoa, mas as situações que envolvem aquela pessoa. Ele vai guiar para que aquela pessoa cumpra a profecia, para que aquela pessoa cumpra a palavra que Jeová disse que ia acontecer. Por quê? Porque Jeová causa que venha a ser. Esse é o nome dele. Então Jeová não é aquele que prediz o futuro. Jeová é aquele que causa aquilo que ele promete. Jeová é o cumpridor das promessas dele. O nome de Jeová não significa o viajante do tempo, aquele que vai para o futuro e nos informa o que vai acontecer. Não, isso não é Jeová. Isso é um ET sofisticado intergaláctico. Jeová não é um informante que vive numa máquina do tempo, que viaja para o futuro e para o passado e nos conta o que vai acontecer e o que aconteceu. Não, isso não é Jeová. Quando você diz que Jeová vai para o futuro e volta para o passado e nos conta o que ele viu no futuro, você está colocando Jeová no nível de um informante intergaláctico. Esse não é o nome de Jeová. O nome de Jeová é Ele causa que venha a ser. Ou seja, Jeová se torna tudo o que for preciso para cumprir os seus propósitos. E é exatamente isso que nós vemos nas publicações da associação. Outro ponto interessante para a gente abordar é o seguinte. Então quer dizer que Jeová não sabe o futuro? É claro que Jeová sabe o futuro. Por quê? Porque tudo que Jeová deseja, todo o plano que ele tem, ele vai cumprir. Ele causa que venha a ser. Então como é que Jeová profetizou lá que depois de 1000 anos Satanás será expulso, né? Enfim, toda aquela coisa. Porque tudo isso está no plano de Jeová. Foi Jeová que ele guiou e vai guiar para que tudo aquilo aconteça. Você acha que Jeová viu no futuro que Miguel e seus anjos batalharam contra Satanás? Você acha que Jeová viu o futuro? É claro que não. Ele sabia que aquilo ia acontecer porque ele ia causar aquilo. Não sei se está ficando mais fácil de entender agora. Então por que Jeová profetizou ali em Apocalipse capítulo 20 que haverá nações na terra, né? Que estarão no início ali do reinado milenário, estarão na terra. Satanás será preso por 1000 anos. E aí verá um paraíso na terra, os justos habitarão na terra para todo sempre. Por que Jeová profetiza isso? Será que Jeová viu? Olha, pois é, vou dar uma espiada no futuro lá. Ele vai para o futuro. Rapaz, tem um monte de gente boa lá na frente, lá na terra. A terra vai estar um paraíso. Vou voltar para o passado para contar. Gente, isso é bizarro. Isso não existe. Não existe. Não tem como isso acontecer. Quem é que causou o paraíso? Foi Jeová. Tu tá entendendo? Então o paraíso... Enfim, todas as promessas que os cristãos têm, elas são promessas que Jeová se propôs a fazer. Não que Jeová descobriu o que vai acontecer e que nos contou. Não sei se está ficando claro agora. Então surge aqui outra questão. Se eu não fui predestinado por Deus, eu tenho livre-arbítrio. Então Deus não sabe de nada que eu vou decidir. Deus não sabe de absolutamente nada. Será que é isso? Não é bem assim. Porque Deus conhece a sua genética, Ele conhece quantos fios de cabelo você tem, Ele conhece o seu íntimo, Ele conhece tudo o que Ele precisa saber sobre você. Então, ele pode, com base nisso, saber qualquer decisão que você vai tomar. Porque ele conhece tudo sobre você. Ele conhece tudo sobre Satanás. Ele conhece tudo sobre os anjos. Ele conhece todos os possíveis resultados de quaisquer decisões que você vai tomar. Inclusive, com base no seu coração, na sua personalidade, no seu caráter, ele pode saber que decisão você vai tomar. Inclusive, pode ter sido assim o que aconteceu com Pedro, né, e Jesus ali. Então Jeová revelou para Jesus. Ele conhecia o coração de Pedro, né? Jesus também conhecia o coração de Pedro. Jeová deu esse poder ao Cristo, né? E disse: Pedro, eu sei que tu é fraco e diante da pressão tu vai me negar. Eu conheço teu coração. Aí Pedro: não, todo mundo vai te abandonar menos eu. Ele disse: Pedro, antes do galo cantar tu vai me negar 3 vezes. Eu não vou fazer isso. Vai, então tá. Aí o que aconteceu? Jeová já conhecia toda a situação que estava se montando e ele sabia que era só colocar a situação diante de Pedro que Pedro ia negar Jesus 3 vezes. Aí quando Pedro finalmente negou Jesus 3 vezes, Jeová fez assim: manda o galo cantar. Cantou o galo. Pronto, fim de papo. Está cumprida a profecia. Jeová não foi para o futuro e descobriu: Pedro vai negar Jesus. Tá, vou voltar para o passado e contar. Não, isso não existe.
E quanto a Judas e a traição de Jesus, como é que Jeová sabia lá, tinha profetizado que Judas trairia Jesus? Então, primeiro de tudo, é uma coisa importante saber. Jeová não profetizou que Judas trairia Jesus. Isso é falso. Olha o que diz o livro Raciocínios. Depois você pode ler no livro Raciocínios, ali sobre o tópico destino, ele fala sobre Judas e Aitofel. Quer ver? Ó? Abre aspas. Note que a profecia não especifica qual dos associados íntimos de Jesus seria. Jeová sabia que o diabo usara o conselheiro de Davi, Aitofel, para o trair. E ele fez com que isso fosse escrito, porque demonstrava como o diabo operava e o que ele faria no futuro, ele, o diabo. Não foi Deus, mas, abre aspas, outras aspas, né? O diabo que pôs no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, isto é, a Jesus. Então, em vez de resistir, Judas cedeu à influência satânica. Fecha aspas aqui, né? Então, Jeová, ele sabia como é que Satanás agia. Ele fez uma profecia conhecendo os pensamentos de Satanás. E aí, conhecendo Satanás, Jeová sabia que Satanás usaria um dos associados íntimos de Jesus para atraí-lo. Então, a profecia foi feita com base nessa presciência de Jeová. É bom só para deixar claro, então, o que eu falei nesse vídeo aqui é só uma pincelada do que é a onisciência de Jeová. Esse é um assunto fascinante. É um assunto assim que a gente vai até aí de madrugada falando. E a gente não se cansa. E surgem questões, surgem dúvidas. É a coisa mais natural que tem. Aí você pensa, poxa, mas você não explicou sobre não sei o quê. Bom, eu não vou explicar sobre tudo, que não tem como. É só uma pincelada. Você vai ter dúvidas? É claro que você vai ter dúvidas. Surgirão questões que eu talvez não saiba responder? É lógico que vai surgir. Eu não sei tudo. Mas a linha de raciocínio que a gente tem para entender como é que funciona a presciência de Jeová é por aqui. É nesse caminho que a gente tem que andar. Porque é assim que a associação ensina também. E, de fato, a melhor explicação que eu já vi sobre a onisciência é essa. Então, eu sei que é muita informação para pensar, é muita coisa que se disse, muita coisa que foi dita, você vai ficar pensando. Eu fiquei pensando aí uma semana, tá? Sem conseguir dormir só sobre esse assunto, vidrado. Mas é assim que acontece. Então, aí você vai ter tempo para meditar com seus amigos, seus irmãos aí de fé, conversar em momentos agradáveis sobre esses assuntos. E espero ter ajudado você a entender algum ponto aí. Um grande abraço, fique em paz.